Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar uma síntese para o livro de Josué, sexto livro da Bíblia. Josué significa no hebraico Yeshua, que significa Deus é salvação. Também tem o significado de Javé, que significa Deus é salvação, e Jeová, que significa auxílio. Primeiro livro histórico. Terminamos o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, e entramos agora numa série de livros históricos. Maravilhoso, temos muito a aprender, fico até animada. Aprendemos muito com as histórias, com os heróis da fé, muito a aprender. Esse livro, ele vai marcar a conquista do povo de Israel na Terra Prometida. A sua mensagem principal, o que passa de mensagem principal para nós é a fidelidade de Deus. Nesse livro, a promessa de Deus feita lá em Gênesis, no capítulo 12, a Abraão, e depois ele vai confirmando a Isaac, a Jacó, e vem confirmando agora, depois de 40 anos vagando no deserto, o povo de Israel, uma só geração, de 20 anos para baixo, depois de ser espiada a terra, 40 anos depois, Josué, que foi chamado por Deus, ungido por Moisés, agora ele vai tomar frente a este povo e continuar o que Moisés havia começado. Quem foi Josué? Josué era servo de Moisés, servo, discípulo, e por aqueles 40 anos, Moisés e Josué andavam juntos. Josué sempre à porta da tenda de Moisés, aprendendo, observando como ele era um profeta de Deus. Filho de Num, um dos 12 espias mandado a espiar a terra de Canaã 40 anos atrás, e ele e Caleb os únicos que deram um parecer positivo, um parecer de fé, de homem de fé, e que junto com Caleb são os únicos, os 2 únicos de todo aquele povo que é tirado da terra do Egito a entrar na terra de Canaã. Da sua geração, os 2 únicos a entrar na terra de Canaã. O autor deste livro não é exato, não é conhecido. Existem alguns teólogos que dizem que foi Josué, como também Josué teria escrito o último capítulo de Deuteronômio, onde ele chama o Moisés de o profeta que não houve igual a ele, que falava face a face com Deus. Era assim que Josué via o seu líder, aquele a quem ele estava servindo. Neste livro, nós temos um seguinte esquema. A primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos conquistas e batalhas.
Na segunda parte, do capítulo 13 ao capítulo 22, nós temos as divisões da terra para determinadas tribos. Então, nós temos a divisão das terras. As terras são conquistadas, depois as terras são divididas na segunda parte do livro. Na terceira parte do livro, no capítulo 23 e 24, nós temos a despedida de Josué, o discurso de Josué, a morte de Josué. Batalhas importantes que marcaram a minha vida. São batalhas que marcam a vida do cristão. Nós temos aqui, na verdade, 3 batalhas. A primeira batalha é a batalha contra a cidade, as muralhas de Jericó. Vamos aprender muito, muito com essa batalha. E como Deus dá vitória ao impossível aos homens. Deus torna possível para Josué e o povo de Israel. Nessa batalha tem algo muito interessante também, que aparece a prostituta Raabe. Ela esconde os espias que são enviados ali para dentro da cidade de Jericó e ela se converte. Ela se torna também povo de Israel. Ela se converte, ela muda de vida. Mas ela é citada não somente em Hebreus como pessoas de fé, como também ela é citada na genealogia de Jesus. Jesus traz para nós pessoas improváveis ocupando cargos e posições que ninguém esperaria. Fica essa meditação para o nosso coração. E a segunda batalha, muito importante, ela é pequena, parece insignificante, mas ela é de uma grandiosidade para o nosso aprendizado. É a batalha contra a cidade, o povo de Ai. E por causa do pecado de uma pessoa, que foi Acã, eles perdem uma batalha que eles estavam assim, completamente seguros, tranquilos, porque era um povo fácil, não era tão guerreiro, era um número pequeno. E essa batalha contra a cidade de Ai, por causa do pecado de uma pessoa, vai nos ensinar muito. Depois nós temos um dos feitos mais grandiosos na Bíblia, que foi uma batalha em que Josué precisava do dia, do sol, porque se anoitecesse, eles poderiam perder aquela batalha. E Josué faz algo que nós não vemos mais ninguém ter essa ousadia na Bíblia. Ele dá ordem ao sol para deter-te, e ele dá ordem à lua. Com isso, o sol parou e o dia continuou. Foi o dia mais extenso que nós já tivemos na história. E Josué, com essa atitude de fé que não dá para a gente imaginar, ele ganha aquela batalha. Isso está no capítulo 10. No capítulo 10, Josué dá ordem ao sol e à lua. Outro grande feito que nós temos é a travessia do Rio Jordão a pés enxutos. O povo havia visto o Mar Vermelho ser aberto com as mãos, com o poder nas mãos de Moisés. Agora eles veem no início da sua caminhada, Josué ali substituindo Moisés e o Rio Jordão é aberto para aquele grande povo atravessar com pés enxutos. Isso está no capítulo 3.
Temos no finalzinho a morte de Josué com 110 anos. Um versículo que eu quero destacar para nós aqui está em Josué, no capítulo 23, no verso 10, chamou a minha atenção. Um só israelita pode fazer fugir 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês, como prometeu. Isso aqui era um discurso de Josué. E ele diz que um só israelita pode fazer fugir 1000. Mas não é por causa do israelita. Ele continua falando. Por que um só israelita pode fazer fugir a 1000? Porque o Senhor, nosso Deus, está lutando por nós, como prometeu. Então, eu posso fazer feitos grandiosos e maravilhosos. Eu, você, podemos? Sim. Mas por quê? Porque somos muito grandiosos? Porque somos muito poderosos? Não, de maneira alguma. Porque o Senhor nosso Deus está lutando por nós, como Ele prometeu. Fica essa palavra aí já para nossa meditação. E o versículo que eu quero trazer para nós também, muito conhecido, está no capítulo 24 de Josué, continuando o seu discurso. Agora Josué dá um ultimato para aquele povo. Um povo que agora está morando, dominando, tendo vizinhos como inimigos e como pessoas que poderiam ser tentação para eles, que serviam outros deuses, que adoravam outros deuses. Então Josué dá um ultimato, que é muito conhecida essa palavra de Josué, e eu quero trazer ela para a nossa síntese do nosso estudo. Ele diz assim, Josué 24, no versículo 14. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Então aqui, Josué estava prestes a morrer, se preocupa em deixar um discurso, está todo ele no capítulo 24. Nós vamos começar a estudar, se Deus assim permitir. Nós vamos iniciar amanhã no livro de Josué e depois nós vamos poder estudar esse capítulo. Mas Josué estava já com 110 anos, prestes a morrer. E ele traz esse discurso e tem todo o cuidado de falar com o povo. Sirvam a Deus, temam a Deus, sejam fiéis a Ele. É como se fossem as últimas palavras de um pai ao filho. Ele falava ao povo de Israel, a quem ele tinha ajudado a conquistar aquela terra. Temam a Deus, adorem somente a Deus. Não sirvam, não adorem outros deuses. E o 15, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então, Josué não estava preocupado aqui com a escolha do povo. Ele já tinha sua escolha. Eu não posso fazer escolha pelos meus filhos, eu não posso fazer escolha por outras pessoas.
Eu gostaria que todos fizessem a escolha que eu estou fazendo, mas nós temos o livre-arbítrio. E Josué diz: eu e a minha família decidimos, nós serviremos ao Senhor. Agora, se vocês não querem, decidam hoje. Se vocês querem o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, querem ele? Querem adorá-lo? Decida hoje. Ou se vocês quiserem, vocês podem ficar também com os deuses dos amorreus. Mas decida hoje, porque eu e a minha família decidimos. Nós entramos num consenso. Nós decidimos. Serviremos ao Senhor. Independente do que vocês decidam, independente do que vocês pensem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos. Queremos o Deus único e verdadeiro dos nossos antepassados. Não aceitamos contaminação. Podem ser nossos vizinhos, mas nós não aceitaremos contaminação. Ficamos com o Deus dos nossos antepassados. A Ele vamos adorar, a Ele vamos temer, nele nós vamos esperar. Essas foram as palavras finais de Josué, muito conhecida. E essa palavra já fica para a nossa meditação. A quem você escolhe. Amém? Deus abençoe muitíssimo.